Então hoje nós estamos aqui com o dom da fortaleza. Não, tá ao vivo, mas não tá aparecendo. Tá ao vivo, mas... Agora foi. Voltou. Foi aí? Pronto, estamos ao vivo agora. Deixa eu compartilhar aqui na minha página no Facebook, no meu perfil. Nós estamos aqui no segundo dia do Seminário dos 7 Dons, para rezarmos juntos, refletirmos sobre o dom da fortaleza. Estou vendo que o pessoal já está ficando online aí, o pessoal já está chegando. Tivemos um pequeno atraso de alguns minutos, deixa eu contar o que aconteceu para vocês. A gente entrou online, só que a gente entrou online na página da Karen, no Facebook da Karen. Então, eu estava aqui falando com vocês, só que ninguém entrou porque eu estava no Facebook da Karen, não no Facebook da paróquia. Mas agora, graças a Deus, já estamos aqui ao vivo, terminamos a Santa Missa, só tirei os paramentos, arrumamos aqui e estamos aqui do ladinho do altar. Hoje estamos de cenário novo, olha só. Estamos com um menorá bonito, que eu não vou encostar muito nele para não cair as velas, com um Espírito Santo novo aqui também, que tanto esta pequena, mas singela, bela imagem do Espírito Santo quanto esse menorá são lá da nossa capela Maria Imaculada, onde nós celebramos a missa domingo. Então, vão chegando aí, compartilhando com os seus contatos, com seus amigos. Deixa eu ficar online aqui para ver se... Eu vejo aqui quem já está entrando já. O pessoal ali está dando boa noite, Deus abençoe. Quem estava semana passada? Diz aí pra gente. Quem participou semana passada do nosso seminário? Quem não participou não tem problema, mas tá aqui na página do Facebook o primeiro dia. Se rolar aqui o nosso feed aqui da página da Paróquia Santa Terezinha, você vai encontrar aí o Seminário dos 7 Dons, Temor de Deus, que foi o primeiro dia. Hoje é o segundo dia com o dom da fortaleza. Então nós vamos aprender melhor, rezar sobre esse dom. O pessoal ali está falando, eu participei. Então, pessoal, uma coisa muito, muito importante, compartilhem. Assim você faz com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Aperta aí compartilhar ali embaixo, né, do lado esquerdo, se for igual ao meu. Compartilhar, curte, compartilha, comenta para chegar em mais e mais pessoas. Você também consegue mandar no WhatsApp, viu? Quando você vai lá em compartilhar, se você apertar, depois de compartilhar, copiar link, aí você vai ter o link, você vai lá no seu WhatsApp, nos grupos, e coloca lá e só cola o link e pronto. E manda, e o pessoal consegue entrar. Tô vendo que tem minhas tias para variar, beijo tias. Entrando aí na página do Facebook. Um beijo para todas, porque são muitas, gente. Se eu falar o nome de todas aqui, a gente vai ficar a noite toda falando o nome de tia minha. Então, a Célia também, olha, estou feliz por estar participando do seminário. Uma amiga querida que me convidou, Ivani Pinto, a Clélia, aliás, que legal. Deus abençoe. Então, vão compartilhando. Esse seminário, para quem está chegando hoje, o que é? É uma grande preparação para Pentecostes. O tempo pascal, ele dura 50 dias até a festa de Pentecostes. São 7 semanas até lá. Então, em cada uma dessas 7 semanas, nesse seminário, nós vamos conversar, refletir, rezar sobre um dos 7 dons do Espírito Santo. Então, o primeiro dom, na semana passada, foi o dom do temor de Deus, hoje o dom da fortaleza, e assim toda terça-feira a gente vai crescendo nessa intimidade com o Divino Espírito Santo, com o hóspede da nossa alma, através dessa meditação dos 7 dons. Então, uma coisa legal, eu não sei se... Cadê? A Tati já chegou? Ela está online aí já? Tá, né? Isso, chegou aqui a pergunta da semana passada. Então a gente vai fazer assim, todo o começo da live eu vou responder as perguntas da live anterior. Semana passada foi o primeiro dia, então nós tivemos uma pergunta. Mas já vão preparando aí as perguntas de vocês.
tem uma pergunta aqui que é assim, ó, foi a Tati que mandou. Foi, por que não pode se confessar se não fizermos a primeira comunhão? Então, por que quem não fez a primeira comunhão não pode se confessar? Aí você pode perguntar, mas o que tem a ver com o Seminário dos Sete Dons nessa pergunta? Tem tudo a ver. Porque, por que surgiu essa pergunta? Porque os 7 dons do Espírito Santo, eles são o que a gente chama de graças habituais. Eles são graças que o Senhor dá constantemente na nossa alma. Não é uma coisa que você recebe assim, pum, e agora eu estou com o dom da fortaleza, pum, agora eu estou com o dom da piedade. Não, você tem constantemente a presença do Espírito Santo em você e os 7 dons do Espírito Santo, com também as virtudes infusas teologais e cardeais. E isso quando se está em estado de graça. A gente recebe os 7 dons do Espírito Santo no dia do nosso batismo, e aí se comete pecado mortal, perde os dons do Espírito Santo. Mas aí quando se confessa, recebe de volta esses 7 dons, que são uma graça habitual, ou seja, estão constantemente na tua alma, agindo. Porém, elas podem crescer. A gente pode dar mais espaço para essas graças agirem, para esses dons agirem. E aí ela perguntou, mas por que não pode se confessar quem não fez a primeira comunhão? Aí a gente, que está uma coisa muito, muito importante. Na verdade, pode sim. Todo batizado pode se confessar, desde que não haja nenhum impedimento para a confissão. A confissão ela não está condicionada à comunhão, à Eucaristia, né? Então, por exemplo, um adulto que foi batizado quando criança, mas não fez a primeira comunhão, não fez crisma, nada. E aí, então, ela começa essa catequese, mas ela já tem o desejo de se confessar. Ela faz uma boa preparação para a confissão, faz um bom exame de consciência. Então, ela já se confessa, mesmo que ela ainda não tenha terminado sua preparação para receber a Eucaristia e a crisma. É claro que para se confessar, precisa ter um desejo, um propósito sincero e efetivo de deixar o pecado. Então, existem pecados que impedem a pessoa de se confessar e comungar, existem situações irregulares que impedem a pessoa de se confessar e comungar, porque ela vai se confessar, mas ela não vai deixar aquela situação de pecado. Aí é uma outra questão, né? Mas o fato de não ter feito a primeira comunhão em si não impede a pessoa de se confessar. Acho que está respondido, né? Alguém? A Tati respondeu, vá, né? Bom, então, agora antes da gente entrar no segundo dom do Espírito Santo de hoje, que é o dom da fortaleza, deixa eu falar uma coisa, a gente está com 60 pessoas online. Semana passada acho que a gente chegou em mais, hein? Não foi? Então, compartilha aí, manda nos grupos pra gente bater a semana passada, né? Porque a gente não pode cair no número de pessoas alcançadas. A gente quer que a palavra de Deus, o Espírito Santo alcance mais e mais pessoas. Então compartilha, manda no WhatsApp, manda para sua vizinha, para seu amigo e tal, pra gente juntos rezar e a graça de Deus chegar a muitos filhos dele. O Senhor sabe do que cada um necessita e nós podemos ser esses instrumentos de Deus. Então peçamos o Espírito Santo agora, para que esta força do alto venha sobre nós, que Ele nos dê a graça de crescermos nos dons, crescermos no desejo de caminhar junto de Deus, junto do Pai. Peçamos isso ao Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o
amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito e do céu, mandai luminoso raio, luminoso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos agora conversar sobre o nosso segundo dom do Espírito Santo, que é o dom da fortaleza. Vocês estão vendo aqui que já tem uma vela acesa, né? Não sei se dá para ver aí na tela de vocês, dá, né? Já temos uma vela acesa, que é a vela da semana passada, que é do dom do temor de Deus. E depois que nós refletirmos, entendermos o que é o dom da fortaleza, nós vamos para o segundo dom, rezar pedindo a graça desse segundo dom, que aumente, o Espírito Santo aumente em nós esse segundo dom, que é o dom da fortaleza. Nós temos aqui a vela do temor de Deus e agora chegamos ao dom da fortaleza. Está crescendo aí o número de gente assistindo, né? Estamos 60 e poucos. O pessoal que está chegando, vão compartilhando para a gente chegar em mais pessoas. Vocês também podem, uma coisa legal, é marcar o pessoal que vocês querem que assista. Então, você vai lá no comentário, coloca um @ e alguém. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui alguém. Então, eu coloquei aqui a minha prima. Então, ali, ó, Jean Costa. Então, eu coloquei o @ já apareceu alguém, eu já coloquei ela ali já. Eu nem precisei digitar. Então, marquem aí o pessoal que vocês querem que assista para a gente juntos fazer esse momento de espiritualidade. Então, eu não sei se vocês lembram, quem estava semana passada, mas a gente falou que os dons do Espírito Santo, eles são todos perfeitos, porque vem de Deus, que é perfeito. Mas existem graus de perfeição entre os dons do Espírito Santo. Então, o primeiro dom, que é a base de todos eles, é o dom do temor de Deus. O dom mais elevado de todos é o dom da sabedoria. Então vai ser no último dia, a gente vai falar sobre o dom da sabedoria. Mas hoje a gente chega no nosso segundo dom, né? Então nessa escala ascendente assim, dos dons, ele está em segundo lugar, que é o dom da fortaleza. Semana passada a gente também falou que existem as virtudes, que tem as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e as virtudes cardeais. Vocês se lembram? Que é a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Ou seja, existe a fortaleza virtude infusa, e a fortaleza dom. Então, qual que é a diferença entre essas duas? Então, para a gente começar, a gente já pode entender que o dom da fortaleza, ele fortalece, né? Ele até parece um pleonasmo, né? Mas
ele fortalece o dom a virtude da fortaleza. Ele aperfeiçoa a virtude da fortaleza. Ele pega essa virtude e ele eleva a uma perfeição divina. Então, aqui eu anotei aqui uma definição do que é o dom da fortaleza. Olha só. O dom da fortaleza é um hábito sobrenatural. Então, todo dom é um hábito sobrenatural, na verdade. Um hábito é um negócio que a gente faz sempre, que faz parte do nosso modo de agir. Não é que, de repente, você pensa, eu vou fazer isso. Não, você faz aquilo igual quando você está dirigindo. Quem dirige sabe que você não precisa pensar para trocar marcha. Não é verdade? Então, um hábito sobrenatural é a mesma coisa. Uma virtude é assim. Os dons também são a mesma coisa. A gente não pensa para fazê-los. Só que os dons, eles são hábitos sobrenaturais que vêm diretamente do próprio Deus. E o dom da fortaleza é abastece a alma, ou seja, fortalece a alma para praticar por instinto do Espírito Santo. E essa palavra instinto é bem forte aqui, é como que algo que você não pensa mesmo, que você vai lá e age por ação do Espírito Santo, daquele jeito. Praticar assim todo tipo de virtudes heróicas, com invencível confiança em superar os maiores perigos ou dificuldades que podem surgir. Então vou ler de novo, mais devagarzinho, um pouquinho. Então olha só, o dom da fortaleza é um hábito sobrenatural que robustece a alma para praticar, por instinto do Espírito Santo, toda classe, todo tipo de virtudes heróicas, com invencível confiança em superar os maiores perigos ou dificuldades que podem surgir. Então, vamos entender isso aí, porque tem muita palavra difícil nesse negócio, né? Então, vamos lá. Ele fortalece a alma para praticar, por instinto do Espírito Santo, toda a classe de virtudes heróicas. O que é uma virtude heróica? Se a gente pensa num herói, por exemplo, um herói de guerra. Talvez você tenha tido, sei lá, seu avô, seu bisavô, que lutou na guerra e era considerado um herói de guerra. Um herói, alguém que tem heroísmo na sua ação, é alguém que permanece no seu propósito, não obstante as dores, as dificuldades, as lutas que forem preciso travar. O heroísmo é aquilo que permanece em nós, independentemente da gente ter prazer naquilo ou não. Olha só, como isso é forte nesse dom da fortaleza. Porque, hoje eu fui na missa, foi tão bom, eu estou me sentindo tão bem. O padre falou um monte de coisa, eu chorei, né? Senti um arrepio assim na alma, estou sentindo uma coisa boa dentro de mim. Foi maravilhoso hoje. Hoje foi muito boa a missa. Não é assim que a gente fala? E a gente condiciona o nosso relacionamento com Deus ao como a gente se sente quando a gente está com Deus. Olha só. Hoje, assim, o homem de hoje, a mulher de hoje, vive em muita medida para buscar o prazer. E a modernidade trouxe para a gente uma facilidade em viver com prazer muito grande, né? A gente não precisa levantar do sofá para mudar o canal da TV. E cada vez mais a gente vai precisar levantar do sofá com menos coisas, para menos coisas ainda. Então, o nosso relacionamento com Deus fica assim também. É bom quando a gente se sente bem. Mas e quando a gente não se sente bem? E quando não é gostoso vir à igreja? E quando não é gostoso rezar? E quando não é gostoso praticar o bem? E quando, para eu ser honesto, eu tenho que perder dinheiro, por exemplo? E quando para agir na verdade, quando para eu permanecer na verdade, eu preciso ser prejudicado, eu preciso que as pessoas vão pensar mal de mim, falar mal de mim. E quando para professar minha fé, eu vou sofrer perseguições.
E aí, eu não vou praticar essas virtudes, esses bons atos? O que a Beth colocou aqui? Respeita as minas. Mas tudo bem, vamos para frente. Mas isso é uma virtude heróica. Uma virtude heróica é a virtude que permanece firme, mesmo quando tudo diz para eu não agir daquele jeito. E eu tenho certeza que você já passou por isso em algum momento da tua vida. Era difícil fazer o bem. Nem sempre é fácil fazer o bem. Mas o dom da fortaleza robustece a minha alma, fortalece a minha alma para eu permanecer na virtude. Mesmo quando tudo diz para eu agir do modo contrário. Quando tudo diz para eu ser indiferente ao outro, eu vou lá e sou caridoso e sou solidário. Quando o dinheiro está pouco, eu dou esmola. Eu faço bem. Quando eu estou cansado, eu me levanto no meu lugar e vou até o outro. Percebe? Mas não é só isso. Olha só. Aí vem a diferença entre a virtude da fortaleza e o dom da fortaleza. A gente dizia aqui que o dom da fortaleza é um hábito sobrenatural que robustece a alma para praticar, por instinto do Espírito Santo, toda classe de virtudes heróicas. Mas diz aqui, com invencível confiança em superar os maiores perigos que podem surgir. Com invencível confiança em Deus. E é isso que caracteriza o dom do Espírito Santo, da fortaleza. Tanto a virtude quanto o dom, eles nos fortalecem, né, justamente como o nome diz, para praticar o bem no meio dos perigos, para ser fiel a Deus no meio das dificuldades. Mas o dom da fortaleza faz eu praticar isso, eu ter essa força, com uma confiança inabalável em Deus, com um poder que vem do alto, com uma força que não vem de mim. Isso é o dom do Espírito Santo, o dom da fortaleza. Tem um teólogo que diz assim, de um jeito muito forte, ele descreve o dom. Ele diz assim, este dom é uma disposição habitual que o Espírito Santo põe na alma e no corpo para, olha só, fazer e sofrer coisas extraordinárias, para empreender as ações mais difíceis, para expor-se aos danos mais terríveis, para superar os trabalhos mais rudes, para suportar as penas mais horrendas. Isto constantemente e de uma maneira heróica. Obrigado. A gente pode diferenciar, vocês lembram que no dom do temor de Deus, a gente diferenciou 3 tipos de temor. Vocês lembram? Que era o temor mundano, o temor servil e o temor filial. Agora também a gente pode diferenciar 3 tipos de fortaleza. Uma fortaleza é a fortaleza natural, ou fortaleza adquirida, que é a fortaleza humana. Essa fortaleza, ela também robustece a nossa alma para passar por trabalhos difíceis, por perigos, expor-se a perigos e mesmo assim permanecer firme no seu propósito. Mas esta fortaleza depende totalmente do nosso próprio esforço. É a fortaleza natural ou adquirida. A Beth pediu desculpa porque ela está sem óculos. Tudo bem, Beth, estava brincando. Então, essa fortaleza é a fortaleza natural. A gente vê isso, por exemplo, em pessoas tão fortes e admiráveis que não são cristãs. A gente vê isso num Gandhi, por exemplo. Que não era cristão, não era batizado, mas ele era uma pessoa forte, ele tinha um caráter forte, ele tinha uma fortaleza natural muito forte. A gente vê isso em tantos heróis aí, né? Por exemplo, a gente vê nas histórias dos heróis gregos,
que eram exaltados por sua virtude. Mas essa fortaleza, ela está sujeita às próprias capacidades humanas. E mais do que isso, ela não vem sem um certo temor, devido à consciência da própria fraqueza humana. Eu aposto que você mesmo pode perceber isso em você. Você foi naquele momento que talvez você estava distante de Deus. Você foi, mas meio ali, será que vai? Mas, bom, vou. Isso é a fortaleza humana. Fortaleza adquirida, fortaleza natural. Existe um segundo grau de fortaleza, que é a fortaleza infusa, que é da virtude infusa da fortaleza, que a gente também recebe no nosso batismo. E aí, também é com as nossas forças, porém com o auxílio da graça divina. Veja, as nossas forças são movidas pela graça de Deus. E assim, é ainda uma fortaleza a modo humano, porém aperfeiçoada pela graça, encorajada pela graça. E aí a gente poderia pensar, nossa, mas um Gandhi, por exemplo, era uma pessoa tão forte. Pois é, se ele era assim, só com a fortaleza natural adquirida, imagina com a fortaleza infusa. Se ele tivesse sido batizado e tivesse o auxílio constante do Espírito Santo em si, através da virtude infusa da fortaleza. Entende? Seria uma fortaleza maior ainda. E aí vem o terceiro grau da fortaleza, que é o dom da fortaleza. Agora, já não são as forças humanas que agem. Na fortaleza natural e na fortaleza infusa, era a força humana. Agora, no dom da fortaleza, não é a tua força, não é a minha força. É a força de Deus que age em mim. É isso que faz o ser humano ser capaz de coisas extraordinárias que a gente pensa, como pode? A gente lê a história de santos, por exemplo, e a gente até acha que é uma lenda, uma fábula. A gente fica até descrente com aquilo, muitas vezes. Porque ele tem, em uma medida sobrenatural, extraordinária, o dom da fortaleza, que faz ele passar por os maiores perigos, perseguições, e permanecer firme e fiel com o coração inabalável. A pessoa que é movida pelo dom da fortaleza, ela não teme. Ela não tem insegurança naquele momento. Porque ela tem plena confiança de que Deus age por ela. É isso que faz o dom da fortaleza em nós. Veja que dom é elevado e é o segundo dom. É isso que o Senhor faz em nós. Todos nós, batizados em graça, temos esse dom em nós. Se nós não exercitamos nem a virtude, aquilo que é pelas nossas próprias forças, como é que a gente vai dar espaço para o dom agir em nós, ou seja, aquilo que é força de Deus? Entende? A graça supõe a natureza, isso é uma máxima da teologia. É uma coisa para a gente gravar no nosso coração. A graça supõe a natureza. Deus age conforme as nossas disposições. Eu faço aquilo que está ao meu alcance. Como é que eu vou dar espaço para Deus agir em mim naquilo que não está ao meu alcance? E, convenhamos, tem muitas coisas que estão ao nosso alcance que a gente não faz. Às vezes, a gente é fraco na prática de virtudes tão pequenas. Na virtude da ordem, por exemplo. Ou seja, eu não tenho fortaleza para cumprir humanamente a virtude da ordem no meu lar. Um jovem, por exemplo, que não tem fortaleza para arrumar a cama de manhã. Veja, e como é que quer ter espaço na sua vida para o Espírito Santo dar o dom da fortaleza? Se nem uma virtude
tão humana como a virtude da ordem, pratica com fortaleza humana. Entende? Então nós precisamos, em primeiro lugar, agir por nós, estar em graça e dar espaço assim para o dom agir em nós. Ou seja, com força de Deus. Então deu para entender? Deu para entender a diferença entre a virtude e o dom? O dom, ele faz com que a gente haja por instinto do Espírito Santo. Então, por que ele é necessário, esse dom? Por que ele é tão importante? Então, em primeiro lugar, para a gente, resumindo aí, né? Para a gente agir com perfeição no dom da fortaleza, né? Depois, existe algo também em que esse dom difere da virtude. A virtude que é força humana, né? O dom, ele faz com que ele é importante e necessário para a perfeição de todas as demais virtudes. Olha só, que coisa. A gente, por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, a gente é mais fraco ou mais forte para praticar determinadas virtudes. Dependendo da pessoa, ela tem mais fortaleza por si para praticar um bem ou outro. Né? Tem gente que tem muita facilidade em sair da indiferença, do egoísmo e ir até o outro. Mas tem dificuldade, tem facilidade nisso, mas tem dificuldade, por exemplo, em praticar a virtude da oração. Ou vice-versa, ou o contrário. O dom da fortaleza faz com que a gente seja fortalecido igualmente em todas as virtudes. Ele faz a gente crescer e, não obstante as dificuldades, ter força para praticar todas elas, conforme esse dom vai crescendo em nós. E o principal de tudo, o dom da fortaleza, ele nos dá força, justamente, para vencermos no combate espiritual pela nossa salvação. Todos nós vivemos travando um combate espiritual. O combate espiritual pela eternidade, para ficar em estado de graça, falando no mínimo. Contra o que a gente luta? Quais são os inimigos da nossa alma? A gente tem 3 inimigos da alma, que são a nossa carne, ou seja, as nossas paixões, as nossas más inclinações, o mundo, com os atrativos que a gente tem no mundo, e o demônio. A gente luta constantemente, ou melhor, tudo isso luta contra nós, contra a nossa salvação. Os inimigos da nossa alma, a carne, o mundo e o demônio. O dom da fortaleza nos faz aptos a vencer essa batalha. A não ceder às tentações. A não ceder na luta contra o pecado. Mesmo quando é difícil. Eu bati no microfone aqui. Então, resumindo, o que ele faz na nossa alma, o dom da fortaleza? Primeiro, dá essa energia inquebrantável para praticar as virtudes. Depois, algo muito, muito importante, veja, e que talvez você esteja passando hoje. Ele destrói por completo a tibieza no serviço a Deus. O que é tibieza? É o desânimo. O desânimo para as coisas de Deus. Para você saber se você está com a alma tíbia, é só perceber que muitas vezes você tem ânimo para fazer tantas coisas. Alguém te fala, né, se terminar a quarentena hoje e te falar, vamos para a hamburgueria. Nossa, eu ia amar, eu adoro. Então a gente vai se animar para aquilo e se anima para fazer tantas coisas, e se anima para mudar os móveis de casa e tudo mais. Mas para as coisas de Deus existe um desânimo. No começo do século XX, quando tinha grande crise de tuberculose, né, epidemia de tuberculose, se falava que a tibieza é a tuberculose da alma. É aquilo que faz a alma estar fraca para as coisas de Deus. Não ter disposição para oração, não ter disposição para ir à igreja, não ter disposição para pastoral, não ter disposição para falar de Deus. O dom da fortaleza destrói a tibieza na nossa alma.
Se você está com a alma tíbia, se você não tem força para lutar contra o pecado, se você não tem força para rezar, pede ao Espírito Santo o dom da fortaleza para que essa tibieza seja destruída na tua alma. Depois, a fortaleza faz a alma intrépida e valente diante de todo tipo de perigos e inimigos. Sobretudo, perigos e inimigos que são perigos para a nossa alma, mas também para o corpo. E veja, aqui tem uma coisa importante. A virtude da fortaleza, ela precisa ser praticada junto com a prudência, claro. Porque senão pode cair na temerosidade, ou seja, cair em atos que, na verdade, são imprudentes. O dom da fortaleza, por sua vez, ele faz a pessoa praticar com uma força divina coisas que, sem esse dom, pareceriam imprudentes. Então, por exemplo, santos que iam a terras pagãs falar do nome de Deus e para converter as pessoas ao Evangelho. Paulo, por exemplo, no Areópago em Atenas. Ele corria sério risco de vida e apanhou por isso. E nem pensou nisso. Ele foi lá e falou de Deus, porque ele estava movido pelo dom da fortaleza. Entende? Depois, outro efeito do dom do Espírito Santo, do dom da fortaleza do Espírito Santo na alma, ele faz a gente suportar as dores com alegria. Ele faz a gente capaz de se unir à cruz de Cristo. E por fim, algo muito importante. Ele dá à alma não só a fortaleza dos grandes, por exemplo, dos grandes mártires da igreja, mas também a fortaleza dos pequenos. Hoje em dia, poucos de nós, poucos cristãos são chamados ao martírio de sangue. Mas a fortaleza nos capacita, o dom da fortaleza nos capacita a sofrer um martírio gota a gota. Um martírio de todos os dias. Não nos importando em sofrer perseguições, incompreensões por causa da fé. Morrendo para nós mesmos, morrendo para os nossos impulsos pecaminosos. É esse martírio ao qual nós somos chamados. Existem dois frutos do Espírito Santo que estão diretamente ligados ao dom da fortaleza. O primeiro deles é o fruto da paciência. A gente vê isso em Santa Teresinha, por exemplo. Como ela tinha paciência com as suas irmãs. Veja, ela tinha vontade de, às vezes, sair batendo pé, mas ela permanecia fiel. E isso com alegria, como uma oferta a Deus. E o outro fruto do Espírito Santo é longanimidade. O que é longanimidade? É a gente ser constante no bem, porque é fácil a gente começar uma coisa boa, mas não é tão fácil a gente perseverar nela. Então a fortaleza nos faz capaz de perseverar. Por outro lado, tem os vícios opostos à fortaleza, né? Que é, sobretudo, aquele temor desordenado, medo de tudo, uma timidez com as coisas de Deus, uma frouxidão diante dos perigos. Então, como é que a gente cresce? Como é que a gente adquire esse dom da fortaleza? Então, a primeira coisa que eu falei lá atrás, é se acostumar no cumprimento do nosso dever, no cumprimento exato daquilo que a gente tem que fazer. Ou seja, agir com a virtude da fortaleza, em primeiro lugar. Fazer aquilo que está ao nosso alcance. Né? Isso é antes do dom ainda. Fazer aquilo que eu nem precisaria do dom da fortaleza para fazer. É só eu querer fazer. Cumprir o meu dever, sabe? As coisas pequenas do dia a dia, com espírito de serviço. Depois, veja, aí a gente passa para o dom em si. Como a gente adquire esse dom? Então,
falei semana passada, né? Que o dom não é que a gente fala assim, agora eu vou agir com o dom. Não. O dom, é presente, é dádiva de Deus. Então a gente pede o dom. Então, como na oração, a gente abre a nossa alma a receber esse dom. Então, em primeiro lugar, não pedindo a Deus que nos livre da cruz, mas pedindo que Ele nos dê a força de suportar a cruz santamente, com paciência, com alegria, como oferta a Deus. Entendeu? Vou dizer de novo. Não pedindo ao Senhor que nos livre da cruz, mas pedindo que Ele nos fortaleça, que Ele fortaleça a nossa alma, para a gente suportar a cruz com santidade, nos santificando, oferecendo pela santificação do mundo, com paciência, com alegria. Não é fácil fazer essa oração. Mas o próprio Espírito Santo nos capacita a fazer essa oração, para a gente se abrir à graça da fortaleza que Ele nos dá. Depois, espiritualmente, mais uma vez, como que a gente se abre para receber esses dons? Praticando mortificações voluntárias, penitência. A gente praticando abstinência, por exemplo, de algo. O jejum, a penitência, inclusive as penitências corporais, não são só para a gente ser praticada na quaresma. Não, o cristão tem que ter uma vida penitente. Porque senão a gente fica fraco, a gente fica frouxo espiritualmente. Se eu não sou capaz de, numa sexta-feira, não comer carne, veja, como eu vou ser capaz de permanecer fiel diante de perigos tão maiores, diante de perseguições do mundo, diante de tentações tão mais fortes, né? Então, praticando mortificação, praticando penitência. Depois, de modo especial, existe algo que nos dá o dom da fortaleza. A comunhão eucarística. A Eucaristia é o pão da vida que fortalece a nossa alma. Muitos de nós estamos sem essa comunhão eucarística, né? Mas nós temos a graça da comunhão espiritual. Você pode fazer muitas vezes essa comunhão espiritual. Muitas vezes. Eu vou pedir até para... Você busca aquele papel da comunhão espiritual. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu não sei se vocês mandaram perguntas aí, né? Mas quem não mandou, manda perguntas. Né? Uma pergunta prática, por exemplo, sobre alguma situação. Então, olha aí, o pessoal está mandando perguntas. Então, a Tati colocou ali a comunhão espiritual lá embaixo. Então, daqui a pouco a gente vai fazer juntos a comunhão espiritual, pedindo que essa união com o Senhor nos dê o dom da fortaleza. Então, tem várias perguntas aqui que vocês colocaram. As perguntas, tem pessoas que nascem com o dom, outras que adquirem ou não. Né? Depois, como podemos agir sem temor? Como fazer para ter esse dom nesse momento? Então, as perguntas que vocês colocarem, elas sempre vão ser respondidas, vai ter um suspense aí, né? Vão ser respondidas sempre na terça-feira seguinte. Então, terça-feira que vem, todas as perguntas que vocês continuarem colocando aí, vão ser respondidas, tá? Então, guardem aí as perguntas para a gente, semana que vem, respondê-las. Então, agora, convido todos a rezarmos pedindo esse dom. A gente vai rezar desse jeito aqui que eu falei agora. Pedindo o dom da fortaleza, a gente vai fazer uma comunhão espiritual. E agora eu vou convidar você a fazer uma oração corajosa. Que é essa oração não pedindo que o Senhor nos livre da cruz, mas pedindo força para suportarmos santamente os nossos sofrimentos. Então, nós vamos acender agora a nossa segunda vela, que é esta do dom da fortaleza. E vamos rezar assim, pedindo esse dom ao Senhor.
convido você agora a se colocar em oração. E se você deseja ter o dom da fortaleza, se você deseja que o Senhor fortaleça a tua alma na prática do bem constante, fortaleça a tua alma para a prática constante das virtudes com a força de Deus, não com a tua própria força. Agora, pede isso ao Espírito Santo. Rezemos mais uma vez: vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Espírito Santo de Deus, vem e fortalece as nossas almas. Tira de nossos corações, em primeiro lugar, Senhor, toda tibieza. Se nós estamos, Senhor, desanimados, se os teus... e cada um de nós desanimou por qualquer motivo, Senhor, fortalece-nos mais uma vez no teu amor, fortalece-nos no teu Espírito Santo. Dá às nossas almas, Senhor, em primeiro lugar, uma vontade fortalecida de caminhar contigo, de estar em ti. O Senhor conhece quais são as lutas de cada um dos teus filhos. O Senhor conhece em que o inimigo das nossas almas mais nos tenta. O Senhor conhece as nossas cruzes. E nós pedimos, Senhor, hoje não que nós sejamos livres dessas lutas, que nós sejamos privados das lutas, não. Mas nós pedimos que o Senhor nos fortaleça para essas lutas. Fortalece a alma dos teus filhos, Senhor.
Enraiza-nos em Ti, enraiza-nos no Teu Espírito, na Tua igreja, na Tua graça. Dá-nos coragem, tira todo medo. O medo desordenado, o temor desordenado, tira. E dá-nos a graça da Tua fortaleza. Nós aceitamos, Senhor, as nossas cruzes. E pedimos que, a partir delas, o Senhor nos santifique. Nós unimos as nossas cruzes à Tua santíssima, gloriosa e salvífica cruz. Nós unimos as cruzes de nossas famílias à Tua cruz. Fortalece-nos, Senhor. Nós não queremos ser pessoas tíbias, mas nós queremos ser pessoas robustecidas na Tua graça. Dai-nos força sobrenatural na prática das virtudes, sobretudo naquelas nas quais nós temos maior dificuldade em praticar. Em nos enraizarmos, em sermos constantes, dai-nos constância, paciência nos sofrimentos, longanimidade nos nossos propósitos, nos nossos projetos bons. Fortalece-nos em Ti, Senhor. Convido você, meu irmão, minha irmã, agora a fazer essa comunhão espiritual, pedindo a Jesus a Eucaristia, que Ele seja o pão que te fortalece nesse momento, mesmo através dessa união espiritual com o Senhor, que não é uma união sacramental. A comunhão espiritual, essa oração está aí nos comentários. E agora faz essa oração com fé, mesmo que você tenha acabado de comungar o Senhor, como eu acabei de comungar aqui sacramentalmente na Santa Missa, ou tenha acabado de fazer a sua comunhão espiritual na Santa Missa, não tem problema. A comunhão espiritual ela pode ser feita 1000 vezes por dia, em qualquer lugar. Então faz essa comunhão agora com fé, crendo que é o Senhor quem vai à tua alma e te fortalece. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. E agora, neste momento, percebe a presença de Deus em você, que te fortalece. Agora, diante do Senhor, nós fazemos esse propósito de nos mantermos firmes nele. Senhor, nós nos comprometemos contigo, nós aceitamos as nossas cruzes, fortalece-nos, Senhor. Nós não pedimos que o Senhor nos afaste da cruz, mas que o Senhor nos fortaleça na tua graça. Mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas dores, angústias, nós te louvamos e nos unimos à tua cruz santíssima. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pois
pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade, pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. E permaneçamos assim, né? Permaneçamos nessa graça, permaneçamos constantemente nessa oração, pedindo ao Senhor que nos fortaleça. Peça o dom do Espírito Santo, o dom da fortaleza. Pratique a virtude da fortaleza, creia, o Senhor te dá a graça necessária para não esmorecermos no caminho da salvação e prevalecermos no combate. Ele é vencedor e, como diz a palavra, em Cristo, nele somos mais que vencedores. Vou ler agora uma passagem para a gente terminar, para ficar no nosso coração, lá em Romanos 8. E aqui a gente vê o que é que esse dom do Espírito Santo faz na nossa alma. Então, grava aí no seu coração, na sua alma, esta passagem tão bela, para que assim nós sejamos fortalecidos pela graça de Deus. Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Veja só. Depois disso, o que nos resta dizer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem não poupou seu próprio Filho e o entregou por todos nós, como não nos haverá de agraciar em tudo junto com Ele? Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? Jesus Cristo, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós. E agora veja, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Obrigado, meus irmãos. Foi muito bom rezar com vocês hoje, partilhar a palavra, partilhar a doutrina da igreja, que é tão bela, né? É tão bela. Quanto mais a gente conhece o ensinamento da igreja, mais a gente ama. Que o Espírito Santo nos faça fortes, não pela nossa força, mas pela força dele. Talvez você esteja se sentindo assim hoje, mas está passando por tanta coisa. Paulo diz em outra passagem, quando estou fraco, é então que sou forte. Não conto com as minhas próprias forças, mas com a força de Deus. Que então o Senhor nos fortaleça. Muito obrigado. Deixa eu entrar aqui no meu Facebook para dar tchau para vocês, olhando os comentários aqui. Então, o pessoal está agradecendo ali também. Terça-feira que vem a gente continua. Eu não vou falar por enquanto qual é o dom da semana que vem, da terça-feira que vem. No dia, talvez um dia antes, mas acho que no dia, né? No dia de manhã, né, ou à tarde ali, enfim, durante o dia a gente vai soltar nas redes sociais na terça-feira que vem qual vai ser o dom da próxima semana. Então, chutem aí se vocês quiserem, vamos ver quem acerta qual vai ser o próximo dom. Então já passamos pelo temor de Deus, hoje fortaleza, então semana que vem mais um dom do Espírito Santo. Amanhã, quarta-feira, às 11h30 da manhã, nós temos uma reflexão seguida da oração Rainha do Céu, que é a oração pascal a Nossa Senhora.
às 11h30 da manhã com os nossos seminaristas. Então, das 11h30 ao meio-dia. Todos que puderem, rezem conosco então. E depois a missa às 7 da noite, que nós teremos todos os dias agora nessa semana. E olha só, sábado, deixa eu contar aqui para o Padre Wilson não ouvir, não sei se ele está na live. Sábado é o aniversário do Padre Wilson, nosso pároco aqui. Então, vamos todos participar da missa no sábado às 4h30 da tarde. Então, 4h30 teremos a Santa Missa rezando especialmente, agradecendo a Deus pela vida do Padre Wilson e rezando por ele no aniversário dele. Então, é isso. Então, missa até sexta-feira, às 7 horas da noite, sábado, 4h30 da tarde, domingo, às 10 horas da manhã. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos.